Nós estamos no Instituto de Engenharia e Arquitetura do Triângulo Mineiro, voltando com a nossa série de podcasts, esse projeto que é um chamamento do CREA-MG, né, o edital 1 2024, etapa 2, e agora de volta à sede. A gente conseguiu levar essa maravilha que nós temos aqui para um evento que a gente teve, o Loft 9 ATM, agora estamos de volta. Hoje recebendo o professor Watson Azevedo, que a gente conseguiu trazer de Goiás para brilhantar a nossa fala, e o nosso presidente, engenheiro Cláudio Antônio, engenheiro eletricista. Mas nós vamos falar de um assunto que é interessante para todos. Quando for ao ar, né, quem estiver nos vendo e assistindo, nós vamos estar falando de um assunto que hoje é muito caro ao sistema, ao CREA e a nós do IATM. O professor Washington é engenheiro agrônomo, né? Então, a gente hoje tem entendido a importância do setor. A construção civil é importante no PIB? Mas hoje muito aquém, em muitas áreas, do que o PIB do agro. Então, eu queria começar a nossa fala diretamente, professor Otto. Queria que você historiasse um pouquinho a história do agro, né? Porque esse agro que a gente vê hoje, esse agro todo tecnológico, tudo é agro, a gente vê nas publicidades, ele não é de hoje, né? Todas as vezes que a gente vai falar de algumas coisas novas, o cara fala, não, mas isso aqui lá em 1957 já era assim. Então a gente podia, pelo menos a nível de Brasil, né, historiar, quando a gente sai das culturas rudimentares, eu falo assim, entre a Primeira e a Segunda Guerra, com certeza, quando começa a chegar os imigrantes, cultura do café, para a gente chegar, passar pelos anos 70, com o domínio do Cerrado e a Embrapa, para chegar nos dias de hoje a inovação. Mas vamos começar por historiar o agro. O que você poderia nos contar da história do agro no seu todo? A história do agro, né? Aí, um prazer estar aqui, muito obrigado, né? Antes de mais nada, pelo convite, estar aqui com o pessoal. E a gente já se conhecia, mas não sabia, mas enfim. A história do agro. O Cláudio anda mais com notícia ruim. Então ele foi lá do Goiás e conheceu lá. Deixa o Cláudio quieto. Então, olha bem, a agricultura no Brasil ela já vem desde quando o Brasil foi descoberto, né? Na Carta de Peru Vaz de Caminha, aqui se plantando tudo dá. E é lógico, a gente ali, o Brasil até na década de 70, ele estava muito ainda ocupado na região costeira, né? E lógico, estou falando em agricultura, porque o movimento depois do Cerrado ali, quando o Juscelino falou, nós temos que levar a capital do Brasil para Brasília, e aí o agro naquela época começou a se explodir. A gente tem ali, por exemplo, todo um processo da cana-de-açúcar ali no Nordeste, né? Riquíssimo. Nós temos a borracha na Amazônia, que depois alguém foi para a Amazônia, pegou ali a semente, né? A muda da seringueira e levou lá para a Malásia, que hoje é um grande produtor de borracha, por várias situações. E aí nós temos também, eu brinco, hoje eu falei com os meus alunos ali aqui do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, eu falei com ele, olha, a gente, por exemplo, estava falando de plantas invasoras. Pô, lá no Parque Nacional das Emas tem planta invasora, tem braquiária, mas a braquiária foi trazida lá de Barretos e chegou até o Centro-Oeste, porque o pessoal levava gado, Uberaba aqui ali na praça, né, da matriz ali, era um lugar que o pessoal se encontrava com o gado e tudo mais, fazia as questões do gado, mas esse gado ia ali para o Centro-Oeste. Então a história da agricultura brasileira, ela é de gente muito resiliente. Ela é de produtores que não viam as intempéries só e lidavam com muitos processos. Por exemplo, quando a gente estava estudando agronomia, né, eu me formei há 30 anos atrás, a gente falava ainda de capim-gordura, né, para gado leiteiro. E o capim-gordura, ele é um processo sério. Ele, uma vez que você tem queimada, ele para de produzir. E aí nós tivemos que fazer todo um processo. Então, assim, a agricultura pujante que todo mundo vê hoje, ela tem ali uma questão de resiliência, já dita para mim, muito grande. Ela é de pessoas que realmente acreditaram nesse país. Aqui em Uberaba, por exemplo, nós temos aí a nossa grande história do zebu, que a trancos e barrancos trouxe o gado lá da Índia, trouxe para cá. Nós temos aí a maior... E hoje devolve, né? Devolve. Os indianos estão vindo aqui
levar tecnologia, nós estamos devolvendo, inclusive, o Geoparque, Sim. que é baseado nessa estrutura. Uma das coisas que mais impressionou os avaliadores, eu estava do lado, o presidente da BCZ vira e fala, até 2033 nós vamos dobrar a produção de carne, sem desmatar um pasto. Sim. E sem mexer no equilíbrio de carbono. Os caras falaram o que é. Então, Sim. Chico teve muita importância para o Geoparque, assim como os dinossauros. Mas esse mundo vivo do agro, com certeza, ajudou bastante. Muito. E uma coisa que a gente sempre diz é justamente isso. Por exemplo, nós temos a questão do zebu, e você está falando em entregar tecnologia, né? Uma tecnologia que a gente sempre fala. Nós temos várias espécies no Brasil que são invasoras e que a gente entrega tecnologia. O caso do eucalipto. Hoje o eucalipto se deu muito melhor no Brasil do que ele se deu na Austrália. Hoje nós temos, por exemplo, uma produção de eucalipto muito maior que na Austrália e hoje a gente entrega tecnologia de clone para eles. Então, essa é a grande tecnologia, né? Mas da onde que veio essa tecnologia? E aí a gente não pode deixar de falar do grande papel da Embrapa. A Embrapa foi a grande precursora de tudo que nós temos hoje no Brasil com relação a agronegócio. Porque, a gente comentando naquela hora, eu acho que é importante as pessoas saberem disso. Quando Yitzhak Rabin, vamos dizer, em Israel, ele dizia uma coisa importante. Conhecimento, não existe barreira em alfândega. Então, o que ele fez? Ele fez várias questões dele lá em Israel, mandou o pessoal para fora, esse pessoal voltou e desenvolveu tecnologia. O que a Embrapa fez? Aí nós temos a grande figura de Alisson Paulinelli, que eu tive a honra de ter como Paranif na minha turma. Que foi homenageado pelo CREA há muito pouco tempo antes. Sim. Assim, eu falo que é homenagem viva. Ele foi levado para um grande evento no CREA, em BH, nós estávamos lá, e foi homenageado. Então, nosso colega Alisson Paulinelli. Né? Ele é um diferencial. Independente de qualquer outra situação que se queira avaliar. Com certeza. Do ponto de vista técnico, essa revolução toda do Cerrado, com certeza, e da Embrapa passa por ele. Passa por ele, porque ele chegou e falou, olha, ele falava, quando ele falava para a gente em alguns eventos, eu pegava engenheiro a laço. Porque não tinha, né? A gente tinha três grandes universidades no Brasil, que era Lavras, a Escola Superior de Agricultura de Lavras, eu ainda formei quando era a Escola de Agricultura, nós tínhamos a Universidade Federal de Viçosa e a Luiz de Queiroz. Então eram essas três, e eles, os engenheiros agrônomos que eram formados naquela época, o Alisson criou a Embrapa e mandou esse pessoal para fora. E criou-se, então, lógico, eu estou falando uma coisa muito simplista, mas a história da Embrapa é uma história muito bacana. E aí o que acontece? Por exemplo, Paraná, a história soja, era o maior produtor de soja. Então lá ficou o centro tecnológico de soja, de melhoramento. Então, foi mais ou menos dessa forma. Ele foi trabalhado cluster a cluster. Aonde já Justamente. tinha, Uberaba e tal. Então, o que já tinha, isso. Ou seja, não se inventou a roda, não. Fez-se o básico com muita capacidade de tecnologia bem feita. Justamente. E muito disso eu conto nas minhas aulas, porque a grande parte da população não sabe dessa história. Né? Ele não sabe. Então, hoje o nosso agronegócio é forte e pujante por causa disso. Eu tive em Rio Verde há um mês atrás. Aquela cidade, né, ela tem uma pujança que você fala, gente, a cidade parece que não para. Né? Empreendimentos e mais soja, e mais milho, e mais gado, e mais ali, quando teve a história da Perdigão, né? E aí tem a história da Perdigão também, que foi bastante interessante para Rio Verde, na época. Então a gente participou das audiências públicas, de como seria montado, o que eles queriam. Agora, só para você ter uma coisa importante, né? Quando vinha a Perdigão, que hoje já faz parte aí da BRF, a primeira coisa que a Perdigão fazia era construir ela comprava uma terra para poder plantar eucalipto, para que as caldeiras delas pudessem funcionar na questão Eu tenho uma percepção, acho que o Cláudio pode nos ajudar nisso. Aqui em Uberaba é muito comum isso. Eu tenho primos médicos que falam o seguinte: quando o agro está bem, eu opero mais, a economia roda mais rápido, tem mais. Então,
eu imagino assim, que nós estamos com o agro bem, né? O Cláudio, como todo mundo é do ramo, né? Mas ele é de formação de eletricista e com certeza eu acho que as demandas, porque a gente outro dia viu falar assim, numa palestra sobre saneamento rural, ele ser dado no campo, né? Então eu imagino que hoje, e os dados são que a gente tem no campo pouco mais do que tinha a população dos anos 40, com o Brasil mais que triplicou. Você percebe isso, Cláudio, assim, que as cidades, igual Uberaba, que é a maior exportadora, a maior produtora de cana-de-açúcar hoje, é uma das maiores de milho, quando o agro está bem, eu não sei como é que nós vamos viver com $1,06, né? Como é que o agro vai passar por mais zero. Mas é perceptível nos negócios que as coisas são mais projetos contratados. O agro realmente faz a diferença. Eu concordo sim, porque o agro a gente conhece o agro só de uma pontinha, né? Então quando a gente começa a envolver mais empresas, com mais produtores, a gente começa a enxergar o que é o agro. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente do que isso aí. E assim, a gente trabalha com alguns produtos que são de valores agregados e um dos maiores hoje investidores que tem, que é na energia fotovoltaica, hoje são o pessoal das fazendas, o pessoal do agro. Sim. Pode ver que a maioria hoje de fazendas, aí, eles têm um sistema autossuficiente lá. E são investimentos aí de 500 mil, 800 mil. Sim. Então, enquanto a gente está aí com empresas dentro da cidade que não conseguem, o agro está conseguindo isso, porque para eles é importante. Mas o que eu vejo assim, que é uma realidade para nós, e assim, para muitos ainda é novidade, é o investimento e a tecnologia que hoje é envolvida no agro. Nós tivemos algumas palestras aqui, e assim, a gente não é nossa área, mas da minha área, né, da engenharia elétrica, falando sobre a área de pastagem, né, um software que faz o gerenciamento da área de pastagem para ter a maior produção leiteira. Sim. É o software gerenciando aquilo que antigamente o tio ia lá, olhava, opa, esse piquete aqui já comeu muito, passa para o piquete 2. Hoje tem um software que fala o tamanho exato e a recuperação e o que precisa. Hoje, como você vê essa... Não é nem evolução, vamos dizer, o investimento que teve a gente viu muito isso na genética, né? A gente pega aqui, Sim. Se você pegar essas empresas de genética, a evolução tecnológica deles lá é incrível. Lá eu acompanhei algumas, né? Inseminação é um negócio impressionante. Desde a inseminação básica até hoje, que é a separação, a sexagem, coisa assim que você não enxergava isso. Hoje você vê de tudo. Mas o agronegócio, de uma forma geral, hoje a mecanização é incrível. Hoje você já não vê tantos aviões fazendo pulverização, você já vê drones. Uhum. Então, cada feira que você vai, você vê drones e fala assim, gente, por que isso aí? Não, que ele começa a explicar, nós viemos aqui, o pessoal vem mostrar para nós. Começa a explicar para a gente, puxa, como que você avalia hoje a inovação, a tecnologia no agronegócio, o quanto ele é responsável por esse crescimento, vamos dizer, não crescimento de área de produção, mas de produtividade. Produtividade, sim. A questão do agronegócio, né, se você for olhar, por exemplo, o milho que nós vemos hoje não é o milho que era antigamente. O trigo que a gente tem hoje não era o trigo, ou seja, a questão genética, do melhoramento genético, ele não vem só da área animal, mas ele vem também muito da área de culturas mesmo. Então, quando você vê melhoramento de soja, que foi feito lá no Paraná, o de milho aqui, né, de novo, vendo essa questão da Embrapa, quer dizer, o pessoal criou uma época em que podia se plantar o milho em solo alagado, né? Justamente para isso, porque os pequenos produtores precisavam disso. Então eles criaram esse milho, era um BR, eu não me lembro o nome, 252, 250, uma coisa assim, que ele fazia isso, ou seja, a Embrapa tinha que pensar no produtor e criar tecnologia para ele. É o que a gente faz hoje, que é a grande questão da pesquisa aplicada. Ou seja, eu quero fazer essa pesquisa hoje para ela fazer com que a sociedade tenha aí mais lucro, para que o produtor tenha mais dinheiro no seu bolso, né? Uma vida digna. Então, eu penso dessa forma. Com esses estudos, podemos dizer que não existe terra ruim. O que não existe hoje é o produto certo para aquela terra. Justamente. Hoje você produz, por exemplo, o cerrado brasileiro... melhor exemplo, né? É o melhor exemplo. Eu lembro que... eu cerrado só servia para... Como é que chama? Gabiroba. Sim. Só para vocês terem uma ideia, né?
A gente ouviu história de pessoas que trocaram terra por... assim, ele chegou, um cara queria comprar uma terra e falou, eu quero montar um negócio lá na cidade tal, você monta um negócio para mim, me dá os engradados lá e toma a terra. Engradado de cerveja, Guaraná, porque ele queria comercializar com aquilo. Ele perdeu a terra e hoje também não tem mais um negócio. Então, o grande lance, por exemplo, qual foi a tecnologia que colocou o cerrado onde ele está hoje? Calcário. O solo extremamente ácido, mas tem uma resiliência muito forte. Os nossos solos de cerrado são os solos mais antigos do mundo. Não estou falando de questão geológica. Estou falando de questão de... Aí já é uma questão que eu teria que explicar com muito mais didaticamente, porque, por exemplo, a gente tem um período de seca muito grande. Então o solo está ali quase que sem reação nenhuma. E depois vem essa quantidade de chuva e fica chovendo. Então essa interação com a água desse solo foi fazendo com que alguns nutrientes fossem embora. E aí a gente tem aí um desgaste natural e aí nós temos esses solos, os latossolos, que são solos que aguentam maquinário, que tem, como dizia um professor meu lá em Lavras, são solos que eles são sustentáveis. Se você aplica o calcário fertilizante, ele te retorna. Então, hoje, a gente começa com todas essas tecnologias, e aí sabe o que está acontecendo? Hoje nós temos uma tecnologia que está voltando ao que falavam os nossos ancestrais na agricultura, né? De fazer ali, hoje, eu estava até conversando com a colega aqui, a gente falava, cara, produto orgânico, toda essa questão, tá, mas vocês estão voltando para lá. Hoje a pessoa que quer um produto orgânico, o produto orgânico ele é baseado em esterco animal. Ele não pode usar o elemento químico. E aí nós temos, e ainda bem, você está falando de tecnologia, os agricultores, muitos deles já produziam, né, ali os seus estercos, o que hoje está sendo chamado de bioinsumos. Gente, é uma coisa tão interessante quando você vê pessoas que têm a terra dele. É que eu não entendi, agora chama bioinsumo, né? Bioinsumo. O velho e bom esterco virou bioinsumo. Mas é importante também, sim, essa nova nomenclatura, porque para as coisas se renovarem e as estruturas de marketing poderem vender e atender seus clientes, e fala a verdade, é o nome mais palatável, bioinsumo. Não, e outra, é porque hoje, em vez de ir lá no curral, lá pegar o esterco, que eu fiz isso da infância, porque eu morei na vila que eu morava, a gente fazia, né? Recolhia o esterco, ia lá no curral, pedia, fazia, deixava, a gente levava aí, guardava ali, ia curtir para depois usar, porque não era, tinha que deixar um tempo, depois não podia ser utilizado de imediato. Então, hoje já tem até um nome bonito, carinha. Mas o mais interessante é que, por exemplo, eu lembro, e a gente vê isso, por exemplo, eu tenho um produtor, e ele tem aquela terra ali, ele deixou essa terra, parte daquela terra como nosso... A gente tem aí o Código Florestal, aí nós temos ali a reserva legal. Sim. Então ele ia naquela área e pegava parte daquele solo e fazia uma cauda, por exemplo, para poder pegar todos aqueles micro-organismos que estão ali no solo, os fungos, bactérias e tudo mais, multiplicava aquilo para poder colocar em uma outra área, para poder aquilo renovar o solo. Então, isso aí foi uma questão bem importante. A gente vê isso hoje em vários lugares. Por exemplo, o Paraná sofreu muito com problemas de solo. O Paraná teve aí uma crise muito grande, solos que estavam indo embora, levando adubo, O que o pessoal fez? O Paraná aí o governo se juntou, a sociedade pública organizada, a sociedade civil organizada, mais os legisladores, fizeram um grande, chamava Programa Rural Sustentável. Era um programa do Paraná. E esse programa visava o início do plantio direto. Depois disso, o Paraná foi se recuperando e isso começou a ir para todo o país. Então hoje, quando você fala, a gente hoje tem um plantio mínimo, plantio direto, ou plantio na palha, justamente para quê? Para haver menos revolvimento. Uma vez que eu tenho menos revolvimento, eu tenho mais micro-organismo, eu tenho mais vida no solo. E aí as plantas ficam mais protegidas, por incrível que possa parecer. Isso é uma coisa tão importante, e isso é tecnologia. Nós temos aí, por exemplo, eu participei de um projeto, que era um projeto de agricultura sustentável.
Foi um projeto que durou 3 anos, e a gente trabalhava, e a gente criou o ICMS Rural, lá em Mato Grosso do Sul, na época. Como é que ele funcionava? A cada etapa que o produtor galgava numa situação, até chegar no plantio direto, ele tinha uma quantidade de desconto ali no ICMS. E isso foi muito importante, porque aí os produtores realmente começaram a fazer a proteção dos mananciais de água, a proteger o solo, a fazer tudo isso. Então ele galgava essa questão. Ou seja, o plantio direto, hoje, ele foi tão importante que ele tem uma associação de plantio direto. Eu tenho produtores conhecidos que a propriedade dele não tem grade, não tem mais. Ele não usa esses insumos mais. Ele planta direto na palha. Então, ou seja, essa tecnologia, você tem água no solo, você sofre menos intempéries, pode se ficar seco que aquela planta ali vai, né, aguentar um pouco mais de, vamos dizer assim, de variação, né? De seca. As variações também. Essa evolução no agronegócio hoje, qual que é o percentual que seria Embrapa? Qual que Embrapa nós estamos falando de fomento do governo, né? Fomento público, né? Uhum. E qual que é a parte das iniciativas? A gente começou falando da Embrapa, da importância dela, da Sim. revolução causada pelo aço. Aí o Cláudio começou a tocar, e aí nós já estamos falando da Embrap. A gente está falando da Embrapa iniciativa, mesmo. Embrapa mesmo? Só que ele está colocando assim, como que a Embrapa ela resolveu... Porque, por exemplo, a Embrapa ela é a empresa pecuária brasileira. Uhum. A Embrapa ela funciona como uma empresa mesmo. Né? E aí o que acontece? Ela faz todo esse processo e também tem um processo que ela pega aquela tecnologia que ela desenvolveu e negocia isso. Uhum. Ela pode vender. Ela pode vender. Então, isso é muito importante, porque é dinheiro público e que está sendo ali, olha, nós desenvolvemos isso e você pode usar. Está sendo multiplicado. Está sendo multiplicado. Essa é a grande questão da Embrapa. O que nós temos, e eu falo, é o seguinte, é muito bom. Por exemplo, eu tive numa empresa aqui em Uberaba e fui visitar a empresa e vi lá uma colega de doutorado, ela é doutora e está trabalhando no laboratório da empresa. Aí você fala, caramba, que coisa boa as empresas terem profissionais qualificados trabalhando dentro. Porque a empresa brasileira ainda, eu vou dizer o seguinte, ela ainda investe pouco. Ela ainda investe... Ela não é uma empresa que investe muito ainda nessa qualificação. Pesquisa e extensão. Ainda é acanhada nas universidades, nos institutos federais e mais ainda a nível de iniciativa privada. Hoje, por exemplo, como a gente estava conversando, né, os institutos federais, quando ele foi criado aí em 80, né, foi 89, não estou lembrado a data, mas o que aconteceu? Foi ali no governo... nós tivemos ali a criação dos institutos. Então pegou-se aqui, por exemplo, Uberaba. Nós tínhamos aqui a agrotécnica, tinha a agrotécnica de Uberlândia, e aí se juntou e se formou o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. A Escola de Economia Doméstica, depois virou... Uma coisa importante que a gente tem que pensar nos institutos federais é que eles foram criados lá atrás, quando esse país começou a se industrializar e a gente precisava, e o Brasil precisava de mão de obra para poder suportar a indústria que estava nascendo aqui. Então, ela era uma escola que era de artesão e artífices. Ela foi criada com esse nome. Olha que interessante. Isso na década ali de... 80, muito atrás, muito antes. O nosso instituto hoje, né, ele está com 65 anos, 70 anos. Tem que situar quando você fala nosso instituto, porque você já teve no Mato Grosso, já teve no Goiás. Depois eu quero entender essa experiência do Goiás. E ainda você também conhece bem a história do nosso Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Porque a questão do instituto, e isso é importante, e semana que vem nós temos aí, eu até estava comentando, nós temos um evento aqui no Instituto Federal que vai trazer o Eliezer Pacheco, que foi justamente a pessoa que estava à frente na Secretaria de Educação Tecnológica e que instalou ali os institutos federais. Foi assinado pelo Lula na época, Fernando Haddad era o ministro da Educação na época,
Então se criou os institutos justamente pensando nessa capilaridade. Hoje o Instituto Federal Triângulo Mineiro tem 9. Tá? Nós estamos em 9 cidades. O Instituto Federal Goiano, que eu, na época, ajudei a fazer ali todo o procedimento da construção da reitoria do Instituto lá em Goiânia, também hoje está em várias cidades de Goiás, de Catalão lá no norte de Goiás. Então ele tem uma ampla atuação, uma ampla capilaridade, oferecendo cursos nas mais diversas áreas do conhecimento. Nós temos a nossa pesquisa ainda um pouco acanhada. A nossa extensão é boa. Com o advento da Embrapi, aí agora nós temos. Por quê? A Embrapi, muito parecido com a Embrapa, ela quer que as indústrias brasileiras invistam em inovação. Então, a empresa brasileira de pesquisa industrial é justamente para isso. Então, eu vou ali, vou investir, criar novos produtos, criar novos processos. Então, nós temos aqui hoje no Campus Uberaba a Embrapi Agroalimentar. Está aí com mais de 5 milhões de investimentos. A gente viu justamente as palestras deles lá mostrando os produtos que estão em desenvolvimento. Lá, fantástico. Novos produtos. Fantástico. E agora vem da onde? É dinheiro da indústria que está ali. Tá? Então, o agronegócio, ele é hoje, porque a indústria agroalimentar, gente, é a primeira indústria brasileira. Ela é a indústria, é a grande indústria brasileira de alimentos. Não, é importante a gente falar aqui, porque é engraçado, a gente outro dia notou isso. A gente fala muito agrônomo, mas parece engraçado, mas eu não sei no meio. Não é no meio, né? Não é falar que são poucas pessoas. Mas às vezes as pessoas não linkam, nós estamos falando de engenharia agrônoma. Sim. Ou seja, nós estamos falando de engenharia de novo. Né? Engenharia em todos os lugares, em toda a sua extensão. Tanto que o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, sim, por conta talvez dessa importância, desse reconhecimento, desse entendimento histórico. Né? Eu fui falar da Primeira e Segunda Guerra, você já voltou lá no Peru Vaz de Caminhos, eu achei isso fantástico. Sim. É importante que aqui plantando tudo dá. Né? Ou seja, nós somos um país que hoje, a cada 5 pratos de comida, nós estamos fornecendo um para o mundo. Ou seja, a gente falava que ia ser, né, o país do futuro, que a gente ia alimentar o mundo, de uma certa forma nós estamos mesmo. Sim, com certeza. Por conta de tudo que você está falando, e com certeza já podemos chegar nas inovações que estão vindo sob vários aspectos. Né? Eu acho que o homem do campo hoje já não é mais aquele homem do campo de antigamente. Não, tem não tecnologia mesmo. Embarcada, né? O cara não faz uma colheitadeira de cana se ele não souber manusear um computador. Né? Então a gente está falando hoje de profissionais remunerados que têm, igual a gente tem no celular, no micro, todas as informações para tomar decisão. Nós já estamos nessa fase. Com certeza. É o que a gente tem chamado hoje de agricultura 4.0, né? Mas, e é interessante que eu falo isso para os meus alunos. Quando eu fiz agronomia, eu não recebi nada dessas informações que vocês têm hoje. Quando eu fiz agronomia, toda a minha pesquisa ainda era da biblioteca. Hoje a pesquisa está na sua mão. Né? Eu ainda falo para eles, hoje, eu não entendo por que vocês não procuram, por exemplo, conhecimento nas patentes. Né? As pessoas elas ficam muito preocupadas com as revistas científicas. Rapaz, vai procurar conhecimento nas patentes, porque está lá. Todos os estudos. Tem um mundo de coisa mais novo que não está nem no artigo, mas está nas patentes. E hoje você tem inteligência artificial, né? Também. E aí, quando você diz que nós temos aí a tecnologia na nossa mão, na nossa visualização, então quando você vê a internet das coisas, então você olha aquilo, eu lembro do Rodolfo, que fez aquele livro dos dinossauros aqui. Sim, foi muito legal o dia que eu cheguei e falei, ele assinou o livro para mim e ele falou assim, coloca o livro em pé. Aí ele colocou um negócio no meu coisa aqui e ele tirou uma foto. Eu não via, mas pelo computador ele viu um dinossauro em cima do livro que eu estava. Quer dizer, é aquela realidade aumentada, né? Imagina, eu estava segurando um dinossaurozinho. Né? Então, a tecnologia hoje ela é tão importante porque você tem ali, por exemplo, na minha área, que é fertilidade e nutrição de plantas. Rapaz, isso se desenvolveu assim assustadoramente. Porque hoje eu tenho, como você disse aí, eu tenho ali drones que eles fazem fotografias, vamos dizer assim, esqueci o nome agora, mas são quentes, né? Então ele faz aquelas fotografias ali e ele mostra as cores que estão ali.
A determinada cor é onde você vai atuar mais ou menos, onde está com mais crescimento ou menos crescimento. É como se fosse aquela onda, tem que falar em futebol, as tais ondas de calor. Isso. Eu estou esquecendo o nome da fotografia agora, mas depois eu lembro. Então você fotografa ali, o drone tá se deslocando, e é importante porque ele olha ali e fala, olha, aqui às vezes está mostrando uma área que está com problema, por exemplo, de nematóide. E isso em qualquer cultura, ou uma gente. praga que está ali naquela... Ou uma praga. Então, o que a gente pensa hoje, hoje eu estou lecionando para os meus alunos, eu falo com eles, gente, hoje vocês têm informação demais. Então, nós professores hoje, eu sempre digo o seguinte, antigamente o conhecimento vinha de cima para baixo. Hoje não vem mais. Hoje eu sou apenas, e adoro ser, uma pessoa que estou seguindo, fazendo com que eles peguem aquilo que seja realmente importante dentro daquela disciplina que eu leciono para levar eles adiante. Porque a informação está tão rápida que se você não se atentar àquela questão de sistematizar e falar, isso aqui é importante, isso não é, pelo menos para essa disciplina. Então, o que você quer? Por exemplo, hoje eu leciono na área de projetos. Então, hoje, e não é só o projeto, não o projeto arquitetônico, não, mas é o projeto mesmo. De captação, né? Todo aquele processo de você desenvolver, fazer a estrutura analítica do projeto, eu ensino tudo para eles. E sabe o que é mais? Eu também ensino a mexer com a inteligência artificial. E sabe por quê? Porque a inteligência artificial ela é ferramenta. Ela é ferramenta do meu trabalho hoje. Ela é ferramenta para todos os estudantes. Eu não estou falando... O pessoal fica, mas ele não pode fazer um trabalho para mim com inteligência artificial. Não, eu quero mais é que ele faça assim. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Para que você volte para a inteligência artificial, os alunos vão ter que ler mais e escrever mais. Então, esse retorno, aquela base que nós aqui tivemos lá no nosso ensino, quando a gente tinha português na faculdade, produção de texto, interpretação de texto, a maioria dos cursos hoje não tem essa disciplina. Não tem, nos cursos superiores. Então a gente vai ter que resgatar isso. A inteligência artificial está fazendo com que a gente resgate isso. Então eu ensino para eles, sim. Porque eles têm que aprender a perguntar e aprender a analisar o que a IA está te colocando. Essa questão da IA surgiu no início dela, né? Que tá todo mundo agora, você já está burro, vai ficar mais burro ainda. Porque hoje a rede social hoje estragou muito. Eu tenho um filho de 15 anos, tudo para ele, você vai fazer isso? S. O que é isso? É sim, pai. Não, escreve sim. Né? Porque amanhã você vai sentir falta disso aí, né? Eu não gosto nem do final de semana, FDS. Então, hoje ninguém escreve. Eu hoje tenho dificuldade com essas coisas, às vezes a gente tem dificuldade, né? Então o WhatsApp corrige, o Google corrige, então a gente ainda consegue isso. E o IA surgiu com essa definição. Agora vai se formar mais burros ainda. Só que muito pelo contrário. Se você não for... Não. E já participamos de várias palestras. Nós tivemos esse ano, 2 meses na Semana Oficial da Engenharia. E lá teve umas 4, 5 palestras de IA. Se você não chegasse meia hora antes, você não conseguia entrar para uma sala que cabia 60, 80 pessoas. E todos que foram, a tônica era a mesma. Vai ter que estudar... Você vai ter que ter um vocabulário muito bom e saber interpretar. Sim. Então, hoje, qualquer estudante hoje, dificuldade tem a interpretação. Interpretar hoje é a maior dificuldade de todo mundo. E aí eu era avesso a isso, comecei a analisar algumas. E realmente, você faz a pergunta, mas se você não souber interpretar, você não consegue. Você fizer a pergunta errada, ele vai te responder errado. Não tem nem o que ver. Então, eu penso que o grande... Não, os Estados Unidos já tem isso catalogado. Sim. A cada 10 pessoas que estão procurando emprego, 6 fazem o currículo pela IA. Sim. Só que porque quem está procurando emprego, normalmente é gente nova, primeiro emprego, as pessoas pedem para montar um currículo com alguma informação básica. E os currículos começaram a ficar idênticos. Então, o próprio RH das empresas já está tirando, porque esse aí não sabe o que está falando, e está entrando numa... Ou seja, quer dizer, não é simplesmente... a pessoa falar com o IA, né? Você vai fazer um contrato com o IA, você tem que saber perguntar a cláusula. A cláusula não é uma... Senão vai vir um contrato tão importante, tanto que eu acho que nós 3 que estamos com o cabelo branco, não devemos nos preocupar com a IA. A IA é uma tecnologia, eu vi outro dia alguém falando isso num debate na Universidade de São Paulo,
que até que, enfim, chegou a tecnologia para os grisalhos ou carecas por tempo de vida. Porque nós vamos saber perguntar por experiência e vamos saber avaliar, analisar por conhecimento. Então, chegou a nossa fase da mentoria. Nós vamos poder nos arvorar em ser mentores. Não, e, na verdade, só para você ter... eu sigo muitas pessoas ali no LinkedIn e a gente sabe disso. Que muito das empresas estão contratando aquelas pessoas mais experientes como nós, justamente para esse cargo. Para essa questão de... Por quê? Porque com a experiência que nós temos, nós conseguimos escrever bem, interpretar bem dentro de cada área. Você consegue, dentro da sua área, fazer um comando para ela que um estudante jamais conseguiria. Então, essas empresas hoje estão valorizando esses profissionais. Ainda bem. Né? E isso é o grande ponto. Então, mas voltando para a tecnologia na agropecuária, é a mesma coisa. Gente. Se eu tenho um laudo que a inteligência artificial está me colocando, porque aquilo ali é um algoritmo. É simplesmente um algoritmo. Então, aquele algoritmo vai se aprendendo. Então, eu tenho ali o dado da pastagem. Ora, se o dado que está ali eu não conseguir interpretar, ele não vale nada. E eu tenho falado isso para os meus alunos. Não vale nada. Então, se você não souber interpretar o que está ali, e hoje, o caráter de qualquer profissão é justamente isso, é você saber analisar. Hoje, dentro da nossa engenharia, né, de qualquer situação, hoje todo engenheiro, ele é uma pessoa extremamente, tem que estar capacitado, inclusive para administração. Não tem outro jeito, porque quando eu vou administrar um projeto de engenharia, rapaz, quando eu vejo ali, por exemplo, eu faço um projeto de agronegócio, né? Então, quando você faz o projeto do agronegócio, é algo extremamente importante. Então, eu tenho que olhar todas as fases, eu tenho que ver tudo que eu estou entregando, tudo que eu vou entregar, tudo direitinho. Ou seja, a inteligência artificial me ajuda a fazer isso? Ajuda, desde que eu pergunte certo e que ela me entrega com o laudo totalmente certo. Tem uma outra coisa que eu gostaria de tocar, e que a gente tinha comentado também, com essa questão da tecnologia, que a gente sempre fala que a empresa, hoje, ela ainda está muito incipiente com relação a tecnologias e inovações, né? Porque, e uma outra coisa que a gente fala da palavra inovação, e para mim é o seguinte, gente, inovação, eu pergunto isso para todo mundo, o que você entende por inovação? A inovação não é algo novo. A inovação, ela não é só o que é novo. A inovação precisa de agregar valor ao que ela se presta. Então, por exemplo, se eu tenho hoje um processo em que eu agrego valor a ele, eu estou inovando. Mas eu preciso de agregar valor. Pode ser valor ambiental, social, econômico, mas é valor. Eu não posso falar... É a grande história. Eu sempre falo para os meus alunos, ouçam, vocês vão entender parte da inovação quando Steve Jobs lançou o iPhone lá em 2007. Quando ele explica que você tinha internet, telefone e música, ele repete isso 3 vezes e fala assim, não são 3 aparelhos, é um só. Quando ele tira o iPhone do bolso, aí você entende o que é inovação. Por quê? Porque ele agregou aquilo num único... Uma coisa só, você não vai ter que ficar comprando. E hoje esse telefone nosso aqui, ele é tudo. Ele até fala. Né? Ele até fala. Você até usa para ligar para alguém. Você até usa para ligar para alguém. Não, agora o WhatsApp tem IA, né? Você conversa no WhatsApp, ou seja... telefone, eu não sei como é que tá a telefonia fixa, né? Outro dia eu conversando com um amigo da Algar. Eu sei que eu tenho, falou para mim, você é dinossauro, você tem, mas você usa? Eu falei, realmente. Nós temos uma cidade lá em Goiás, esqueci o nome. Acho que só usa para receber aquelas ligações de marketing. Marketing. Mas o ouvidor, por exemplo, eles obrigaram me parece que não sei se a Oi não existe mais, né? Pediram, ela não tem mais telefone, pode tirar todo o cabeamento. Hoje o ouvidor não tem mais telefonias fixas. Não existe mais. Vocês sabem que a China... Pelo menos a China, a gente nunca teve telefonia fixa, né? Nunca teve. É muito caro o investimento. Mas olha que é importante. O que é o avanço da engenharia? Há 40 anos atrás, década de 80 ainda. Sim. Quando você ia montar uma empresa, um dos primeiros investimentos que você tinha que fazer era comprar um telefone. Justo, e era caro. Quando veio o Plano Real... Tinha um amigo que tinha 60 telefones de locação, que perdeu o valor, virou uma coisa de serviço. Eu sou de uma época, gente, que a gente ia
para a praia, no litoral de São Paulo, né? E você revezava na telefônica para poder ligar para os outros. Eu já recém-formado como engenheiro, trabalhei numa cidade chamada Resende Costa, ao lado de São João del Rei, estou falando de 84, 85. Então, nós tínhamos ali o Tancredo na Presidente da República. Na cidade tinha 2 telefones, nós revezávamos a prefeitura, o engenheiro de obra, que era eu, o gerente do banco, tinha um Bamerinos, e o pessoal do hospital, lá tinha uma unidade hospitalar. Olha que loucura. Sim. E hoje... Bom, isso aconteceu comigo com fax, né? Não, nós reunimos uma vez na Fosfert, atual Mosaic, para receber um fax do Japão. Reunimos engenheirada toda, aquilo parecia um trem do outro mundo. Quando eu montei minha empresa, falaram assim, mas se você não tem fax, você não tem empresa. Aí hoje, para que serve o fax? Para nada. Ou seja, e a mudança, a aceleração muito rápida, né? Professor, a gente falando em tecnologia, né? A gente viaja aí no filme De Volta para o Futuro, né? Que aqui naquela época a gente fala, nossa, isso nunca vai existir, né? E hoje a gente está vendo que já passou, né? Se a gente pegar a coisa. Na agricultura, na pecuária, você acha que já chegou o limite já da tecnologia? Hoje a gente tem maquinários que fazem a colheita, planta sozinho. Até esse dia lá no nosso workshop de ordenha aqui, né? Hoje até aqueles galpões lá. Não, a vaca já sabe o horário certo dela aí, ela abre, chega ali, o sensor abre a porteira, ele entra, a ordenha já, ela faz todo o ordenhamento sem precisar de intervenção humana. Mas o senhor acha que já chegamos no limite? Nós estamos falando de engenharia, isso tudo é engenharia. Tudo engenharia. Sim. Ordenha, hoje, está chegando no nosso limite ou você ainda tem campo demais ainda na tem muita coisa. Só para você ter, vou te dar uma ideia. Que, por exemplo, quando eu fiz um projeto e fui aprovado com a FAPEMIG para poder criar larva de mosca para virar proteína alternativa em relação à soja e milho. Certo. Porque, né, agora, não é essa mosca, é a mosca própria para isso. E quando a gente fala sobre isso, você fala, mas você vai usar a larva? Sim, porque a larva ela tem uma quantidade de proteína bruta muito maior do que a da soja e do milho, ela tem uma quantidade de óleo maior e ela é extremamente mais palatável que soja e milho. Então, na Holanda já tem uma empresa que produz isso assim e entrega para todo mundo. E o que eu coloco para você é, a cada vez que você olha para uma coisa, os engenheiros, né, a gente sabe disso, os engenheiros enxergam algo a mais, tipo, isso pode ser assim. Aqueles uniports que o pessoal faz aquela aplicação, que aquilo ali era aquela maravilha do mundo. Hoje, você tem aí os drones, mas a questão do drone não é só a pulverização. A questão do drone veio mexer com a indústria química, com o engenheiro químico, com o técnico em química, porque ele teve que fazer uma molécula que em alta pressão, que o drone trabalha, ela não pode decantar, e é o que estava acontecendo. Então, por exemplo, a gente desenvolvia algo que funcionava muito bem na bancada, mas na hora que ela ia para a pressão do drone, a molécula não funcionava. Então o engenheiro teve que falar, o que eu tenho que fazer para poder se modificar? Então, a nossa tecnologia está longe. Tem muita coisa pela frente que vai, inclusive, nos assustar. Mas uma coisa que eu gostaria mesmo de falar com toda essa tecnologia para que as empresas elas pudessem investir é que as empresas conhecessem a lei do bem. Uma lei de incentivo fiscal do governo federal em que quando uma empresa inova, ela pode ter um benefício fiscal enorme. E muitas das pessoas falam assim, eu não vou investir porque tem risco. Então o que ela faz? Ela às vezes joga essa pesquisa para um ente público, para uma universidade. A universidade faz, a Embrapa faz e depois ela negocia. Agora, eu sei que as multinacionais, por exemplo, nós temos aí toda a tecnologia de transgênico, né? Ela foi desenvolvida pela Monsanto. Eu quero chegar, antes de você avançar nisso da lei do bem, você tocou na palavra transgênico, que essa é uma curiosidade que eu tenho, porque, nossa, tem guerra sobre isso. O que esmiuça o transgênico para a gente, e depois vamos voltar na lei do bem, vamos falar de lei de incentivo, ficar mais em Embrapi. Beleza. Porque tem gente ainda deixando de comer soja porque acha que tem... Né? Vamos desmistificar isso. Então, a transgenia, ela nada mais é do que o melhoramento genético.
Então, por exemplo, o milho, como eu falei lá naquele início, o nosso milho não era aquela espiga bonita que a gente vê hoje. Era um trem totalmente, cada grão do milho era empalhado. Então, o que os geneticistas começaram a fazer? Eles começaram a trabalhar aquele milho para que ele pudesse ser o que nós temos hoje. Uma espiga que tem aquela capa completa. E essa foi a transformação do milho. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram espécies diferentes de milho e foram pegando aquelas que eles queriam, né, aquelas características que eles queriam e foram melhorando, foram agregando até chegar no milho que está hoje. Hoje, por exemplo, o milho, soja, alface. Hoje você planta alface do ano inteiro. Antigamente você só encontrava alface na época do inverno. O alface não crescia no verão. Então, o que é o melhoramento genético? É você pegar genes da mesma espécie e aquilo você fazia um melhoramento. Você ia melhorando aquela questão. O que a Monsanto descobriu? O que ela fez? Ela era dona da patente do glifosato, da molécula glifosato. E ela começou a observar que tinha algumas coisas no solo, um certo tipo de bactéria, que se podia aplicar glifosato que não estava nem aí. O que ela pegou e fez? Ela descobriu esse gene e implantou esse gene, que é de uma outra espécie, uma espécie de bactéria, e implantou na soja e implantou no milho. A transgenia é isso, é você pegar um gene de uma espécie, independente de qual espécie for, e colocar em outra. Então, o que aconteceu com a soja? Você podia aplicar o glifosato, que a soja não morria, ela ficou resistente ao glifosato. Então, a transgenia é isso. Agora, o pessoal aí veio, os ambientalistas, que, né, eu sei, eu inclusive leciono para a área ambiental, e falo com o pessoal, gente, vocês têm que parar com essa questão de xiitismo. Vocês olham até a radicalismo mania, radicalismo. Em qualquer lugar, né? Porque eles olham aí tem uma pessoa que vem, fala, grita e tudo mais, aí o pessoal acredita, mas não sabe a questão técnica por trás. E fizeram vários testes. É a hora que a rede social atrapalha. Atrapalha. Porque dá voz para quem não poderia ter voz. Para quem não tem. E aí muita mentira é feita, muita fake é esparramada, e aí a coisa vira... Né, porque nós já sofremos com isso, porque isso foi... Nós tivemos... Várias fazendas foram invadidas. Muito dinheiro, houve muito prejuízo, efetivamente, por desconhecimento. Justamente porque há provas, já em vários arquivos científicos, comprovou que a questão transgênica não causa absolutamente nada. O pessoal fala, porque vai alterar o gene, porque nós vamos ter uma questão assim assado, ou que vai ter alergia, que o povo... Nunca aconteceu. Isso não é real. Porque, na verdade, o que está ali é um gene que vai simplesmente dar aquela situação. Por exemplo, a Embrapa já criou um algodão azul. Ela criou um algodão, ela coloriu as fibras do algodão. E foi por questão de transgenia. Uhum. Teve já experiências do pessoal colocando o gene que traz a luminescência do vagalume para plantas. Ela não saiu de laboratório, mas a planta ficava luminescente quando ela estava no escuro. Então, assim, são técnicas que o pessoal utiliza com muito cuidado, né? E justamente, então o pessoal fica falando, hoje nós temos transgênicos em todos os lugares, em várias plantas. Então é muito difícil. Aí você fala, mas essa aqui não é transgênica. A empresa informa para você se esse milho é ou não, se essa soja é ou não. Mas toda tecnologia também, muitas das vezes, tem o seu reverso. Eu tenho já hoje, por exemplo, plantas daninhas que já são resistentes ao glifosato. É igual quando nós tomamos antibióticos. Remédio demais para a gente também. Remédio demais para a gente também é a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa de desmistificar isso. É muito importante as pessoas buscarem informação com quem pode dar informação real para ela. Para técnicos. É importante quem está nos vendo e ouvindo, assistindo, é importante esse projeto do CREA, né, que gera, inclusive, um termo de contratação entre o Instituto e o CREA, e a gente poder estar levando isso. Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes, porque nessa forma da fala, inclusive, depois é bom que todo mundo saiba, a gente vai soltar pílulas. Uhum. Essa fala nossa, ao final, além dela estar inteira na íntegra no nosso canal do YouTube, subir para o nosso site, a gente vai... Então, quem gosta do bom conhecimento, com o tempo, assiste a aula completa. Sim. Quem não gosta, não tem a desculpa de não
de não olhar pequenas pílulas e depois ter informação. Você está falando, acho muito importante. Carinho, antes de você entrar aí, voltar no assunto da Embrapia, essa coisa do legal, vamos entrar, só quero dar uma provocada, levantar um assunto que o agronegócio, a pecuária é sempre visto como vilão, né? Assim, ultimamente, ele, na falta de alimento, ela é a heroína. Começou as coisas ficarem bem, o agronegócio passa a ser vilão, tudo aí de ruim. O agronegócio é culpado por isso, se a Amazônia está desmatada é porque estão querendo desmatar para criar gado, para essas coisas. Tivemos 2 exemplos negativos, e assim, que teve uma repercussão forte, foi aquele caso do influencer que falou mal da carne, e aí o Bradesco, o Bradesco contratou e teve aquilo, e teve aquela repercussão, o Bradesco, aqui em Uberaba, o BCZ fez deu churrasco o dia inteiro, o pessoal que estava na rua, e o Bradesco acabou tendo que se retratar. E tivemos agora há poucos dias a questão do Carrefour também, que fez aquela colocação, aí todas as associações nacionais fizeram aquela nota de repúdio. E o que a gente vê é que, esse dia para trás eu vi uma entrevista de uma pessoa falando que o PIB, salvo engano, a participação do agronegócio no PIB é 1/3, né? E aí ele fala, não é 1/3. Porque se não tiver agronegócio, você não tem fábrica de colheitadeira. Se não tem fábrica de colheitadeira, eu não tenho alimento. Se não tem alimento, nós temos que importar. Então, a cadeia, assim, 1/3 do PIB, da participação do agronegócio, da pecuária, do PIB, ele é vamos dizer, é o direto. Mas o indireto é quando a gente fala assim, ao redor aqui, ele representa muito. Porque, vamos longe, Sertãozinho, que era um polo da indústria, né, da sua alcooleira, o que virou quando deu aquela decadência das usinas? Você vê, Sertãozinho virou um cemitério de fábrica de estruturas para usinas. Então, o agronegócio não é nada, olha ali quantas pessoas ficaram desempregadas por isso. Então, quando isso repercute mal, vamos dizer, o boom que dá o estrondo que dá é muito grande, porque a gente fala que a construção civil ela tem um poder muito grande de empregabilidade rápida. Então, falta com excesso de mão de obra. Menor incremento de capital. Com menor incremento. Com menor quantidade de capital é onde você gera mais emprego. Isso, pode ser até um emprego não qualificado, porque o carrinho de mão não evoluiu muito. Então, vamos fazer o empreendimento. Se lança aí empreendimento aí, 3 construtoras lançam empreendimento em Uberaba, falta mão de obra de pedreiro, de coisa. Isso é mão de obra que você contrata rápido, vamos dizer, com a qualificação menor. O agronegócio hoje, a gente vê que não existe mais aquele tratorista básico. Você não chega lá e contrata um tratorista. Hoje, se ela não tiver noção de GPS, ela não consegue trabalhar hoje num agronegócio. Se você for numa indústria igual as usinas de açúcar e álcool aí, você pode ver que o nível é muito alto. Então, o que é a sua visão quando a gente fala de PIB, de participação no PIB, de evolução? Se a gente pegar aí um apanhado aí da evolução, da tecnologia, participação no PIB e o amedrontado que vive o produtor rural, porque se chove muito ele perde a produção. Essa seca que tivemos aqui ele perdeu. E assim, ultimamente eu até não tenho visto. Sul foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Para eles lá foi. O arroz, para o trigo que nos atinge. Como que é essa avaliação na visão acadêmica, na visão que vive o agronegócio, que vive a pecuária e vive as dores também, não só acadêmica, né? Que você não está só na universidade falando o que é isso, mas você está vivendo ali na universidade mesmo, tem muitos ali que são filhos de produtores, né? Então está sentindo na pele, tipo assim, tá vendo o pai perder a fazenda porque foi lá no banco e financiou a produção e a seca veio e acabou com tudo. Na verdade, é bem complexo. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, e é importante essa informação. A cada 3 empregos no Brasil, 1 é proveniente do agronegócio. Então, já é uma coisa muito grande. Muito grande. Por quê? Porque o agronegócio forma um aglomerado, que a gente chama de cluster. Então, se você chega, por exemplo, aqui em Uberaba, o cluster de Uberaba ele foi formado aí, Zebu e tudo mais, mas hoje Uberaba é o maior polo de fertilizantes do país. Uberaba hoje... Da América Latina. Da América Latina. Por quê? Hoje todo o fosfato que vem aqui para a região sudeste, para a região centro-oeste, sai daqui.
E aí você imagina quantas pessoas que estão trabalhando naquelas empresas, mas essas empresas têm vários A gente produz ramos. cenoura, produz batata, produz milho, produz cana. Não é? O Uberaba Então, eu coloco justamente isso. Agora, nós temos aí a questão que a pessoa não enxerga, porque ela não vai lá no campo e não vê. O nosso produtor, ele não tem um único incentivo fiscal. Nada. Então, por que o francês está gritando lá com o Carrefour que não quer comprar a carne brasileira? É muito simples, porque eles são incompetentes na produção. Eles precisam de subsídio. Se ele não consegue produzir aquela meta, o governo vai lá e paga para ele. Um estudo que o sonho também, do produtor brasileiro era ter o subsídio que o produtor francês tem. Sim. Para fazer o vinho, que a gente fica, né? Para fazer o fogar, o troço do patinho lá. Ou seja, o sonho do produtor brasileiro era ter o suporte que a França dá lá, né? Com certeza. Por exemplo, eu estive na África do Sul, então eu conheci também uma mesma situação que a nossa. Os produtores lá também não têm incentivo fiscal. E quer saber? Tem vinícolas lá na África do Sul que são muito melhores que as francesas. Gente, nós temos vinhos no Brasil que são muito melhores que os franceses. A produção de queijo nossa agora, que acabou de ser reconhecido mundialmente. Inclusive o jeitinho mineiro de fazer queijo, né? Então, ou seja, a gente está ganhando, já tem prêmio, já tem um tempo, parecia que era impossível. Né? Eu tenho casos e conhecidos que levaram o queijo todo desmontado, porque não podia passar lá por causa de uma série de barreiras vegetais e tal. Então, o que eu coloco é justamente isso. O brasileiro tem mania. Nós já temos vinho também, né? Sim, nós temos. Não, gente, nós temos vinho aqui perto de Uberaba, né? Temos aqui o ar puro. Sim, aqui em Garapaba também. Ituveraba. Pois é. Ituveraba, que é o cara da... Lá em Santa Helena de Goiás nós temos também uma vinícola. Lá tem vinícola também. Onde tem o pessoal fez um encontro lá. Isso. Andradas. Andradas, justamente. Eu tenho um irmão que gosta muito, inclusive nosso colega de engenharia civil, ele falou, tem uns vinhos lá, já pode começar a prestar atenção. Pois é, aí eu falo o seguinte, por que a gente dá tanto valor a essa questão estrangeira e a gente tem essa mania de não dar valor ao que a gente tem aqui? O agronegócio nosso é extremamente competente, o nosso produtor é extremamente competente. Hoje, na verdade, o pessoal fala, mas você está tirando emprego. Por exemplo, quando foi obrigatório que a cana não fosse mais, que ela teria que ser colhida, né, que ela não pode ser mais, colocar fogo, aquela coisa toda, e ser colhida à mão, mas você vai tirar emprego de muita gente. Gente, isso não ocorre. O emprego muda apenas de lógica, de situação. É lógico. O agro deu vazão. E esse cara ficou lá, né? Já vi vários estudos, inclusive palestras, onde o cara fala, nós adotamos o boia fria, chamado boia fria, e demos qualificação para ele está em outro lugar. E é justamente isso que aconteceu com o agronegócio. Hoje eu falo com os meus alunos aqui no Instituto, né? Que eu leciono ali projetos para a área do pessoal ali do agronegócio, da agropecuária, e falo para eles, gente, se vocês estão achando que como técnicos vocês vão sair daqui e não vão ter emprego, tem, e não é pouco, não. Tem muito fazendeiro, tem muito. Hoje eu nem chamo de fazendeiro, eu chamo hoje realmente de empresário. Tem empresário aí que contrata esse técnico vai morar na fazenda, esse técnico pode chegar a ter 16 salários por ano, porque ele está ali na produtividade, ele tem moradia. Então, o que eu coloco, isso eu vivi também lá em Goiás. Quando eu fiz o projeto, a gente estava lá numa fazenda e o produtor, ele dava tudo ali, ele dava moradia, tinha água, tinha tudo. E pergunta se ele tinha rotatividade. Nenhuma. Ninguém saía. Então esse para mim é o grande lance, quando a gente coloca que o produtor francês é cheio de larga disso, é porque na verdade ele é incompetente, porque lá na França existe uma... Oportunidade ele tem, né? Tem, mas sabe o que acontece? Na França é tudo muito compartimentalizado. Quando eu estive lá, a gente visitou alguns lugares, então assim, esse lugar aqui produz isso. Por isso que você encontra aquelas questões geográficas, sabe? Eu tenho lá o vinho Bordeaux, eu tenho o queijo Roquefort, que é daqui. Se não for daquela região, não pode ser chamado de Roquefort. A França é cheio disso. Só que isso agora não tem mais tanto valor como tinha antes. Então eles estão acuados, sim. Porque nós temos um produto extremamente bom,
Sanitária não se tem. Gente, o Brasil é um país que mais se preocupa com sanitário, com a questão sanitária. Outra coisa que nós temos aqui que eles não têm lá, vai lá na França e vê se você tem floresta naquele lugar. Não tem. Hoje o Brasil, isso são dados do INPE, 63% da floresta originária do Brasil está de pé. Aí o povo começa com esse xiitismo da Amazônia pegando fogo. Lógico, a gente sabe que tem algumas áreas, mas não é a Amazônia inteira. Não é o Pantanal inteiro. É porque você fala em campo de futebol, é uma medida muito pequena para falar da Amazônia. Nessa história da União Europeia com o Mercosul, que é a razão, que eu também reconheço, eu entendo que é a razão do Carrefour, a bobagem que foi falada lá, e do próprio parlamento, muito bem rebatido aqui, inclusive pelo parlamento brasileiro, a autoridade, né, nós estamos em novembro, quem nos assistir, pode ser que na hora que esse programa estiver no ar, esse nosso podcast, já vai ter sido assinado o acordo da União Europeia com o Mercosul, até pela relevância da França em relação à nossa carne. Porque a autoridade da União Europeia já está no Uruguai para assinatura do... Então eu penso assim, vai ser um ganho muito grande para os produtores do lado de cá, né? E eu acho que isso vai gerar... Porque a gente já está fazendo produto com a qualidade que eles têm. Nós já temos vinho medalhado, queijo medalhado, estamos falando de várias situações que o Brasil hoje é referência, não só o Brasil, né? A gente já tem até, vamos dizer assim, avançando um pouco mais, entre os 50 maiores restaurantes do mundo, a culinária peruana hoje é uma referência. O Brasil tem referência nessa área também, entre os maiores, ou seja, nós temos a ganhar. Então, é importante, eu queria que todo mundo entendesse o que o CREA quer com esse tipo de trabalho que a gente está contratando para fazer, e falar que é o seguinte, o mercado de trabalho para os engenheiros agrônomos nunca teve tão bom, eu acredito, e vai estar sempre melhor, né? Porque você falou que está começando. Nós nem chegamos perto do teto em relação à tecnologia. Nós temos áreas para... Eu dei essa informação aqui, vinda do presidente da BCZ, que nós vamos dobrar a produção de carne no Brasil sem desmatar um pasto, sem desequilibrar. Ou seja, eu ainda brinco com quem vai morar fora do Brasil, né? Não, Portugal... Nós somos a 9ª, 8ª, quando estamos muito bem, a 5ª economia do mundo. Escolha bem para onde você vai, que você não tem economia muito melhor do que a nossa para te abrigar. E o agro, junto com o setor da construção civil de forma mais pura, hoje estão de 50%, 60% de forma direta, impactando no nosso produto interno bruto. Eu acho que é isso, né? Então, eu acho na verdade, uma coisa importante que você está dizendo, nós nunca tivemos numa situação em que a construção civil estivesse tão pujante também, né? Você vê lançamentos atrás de lançamentos e as questões estão indo. E o pessoal fala, mas ela não é para baixa renda. Gente, ela não é para baixa renda, eu vejo isso de uma outra forma. Tem muita gente sendo bem remunerado para poder comprar esse apartamento, para poder... E o quanto a empresa não lançaria se não tivesse mercado. Né? Esse para mim é o lance. A gente tem tirado o brasileiro da linha da miséria, voltando nisso, talvez possa melhorar a distribuição de renda, isso é uma discussão mundial, porque a concentração não é um privilégio do Brasil, é um assunto que preocupa inclusive os Estados Unidos, onde poucas pessoas estão concentrando, então em algum momento a ordem econômica mundial vai dar uma reequilibrada e a gente vai ter mais crescimento, mas dentro do que está aí, né, porque o próprio Minha Casa Minha Vida, que é um projeto feito para a baixa renda nos seus níveis, mas tem Minha Casa Minha Vida de 200 mil, tem vários estilos para isso aí. Então, nem todo mundo tem que morar no mesmo conjunto para poder atender o social, porque o social hoje, de uma certa forma, vai passar por todo mundo. Né? Vai. Uma coisa que a gente sempre fala, né? O brasileiro tem muito a ganhar, quer saber? O europeu também. Ele vai ter muito a ganhar provando dos nossos produtos, sabe? Tendo aí algumas coisas que nós fazemos muito melhores que ele. A questão, o europeu não come carne, gente. Não come carne. Ele come linguiça, salsicha, mas carne do jeito que nós comemos no Brasil, ninguém come. Do jeito que a gente come, não. Não come. Uma das maiores faltas que a gente fala, vou viajar para os Estados Unidos, para onde você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Você não come carne lá como você come aqui. Não come. Não mesmo, então, isso é uma coisa importante que a gente tem que dizer. Na China, então, esquece. Não. Eu, consegui, em 15 dias, emagrecer 4 quilos. Não é fácil que eu sou bom de garfo. Mas aqui, eu tenho esse case, eu vivi isso.
estava na antiga Fosferto e a gente, na época, comprou um motor de um fabricante sul-africano. Ele morava em Paris, morava na França, mas a origem dele sul-africano, o cara que andava pelo mundo. Aí ele trouxe a esposa para o Brasil, veio para cá, motores especiais. Acho que motor mesmo. Tem tanto tempo, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: o pessoal não tem um bom restaurante francês para levá-lo aqui no Beraba. Estou falando de 30 aí. Uhum. Aí alguém falou, gente, mas isso ele tem lá. Sim. Mas churrascaria ele não tem. Não tem. Olha, eu nunca vi um casal, eles não eram jovens não, comer tanta carne e beber tanta caipirinha. Sim. A senhora dele fala para ele, você não vai me tolher, que coisa boa é essa? Né? Então, eu acho que a gente precisava valorizar, sabe, tirar o tal do complexo de vira-lata, né, que o Nelson Rodrigues também falou, esse complexo de inferioridade que nós temos, porque a gente tem um país bom na mão. Outra coisa, a maioria de nós é infinitamente melhor do que aqueles ruins que compõem a sociedade, que às vezes tem espaço na própria mídia social e nas mídias tradicionais, porque a gente vê assim, nós temos 513 parlamentares, a gente vê falar de 5 e acha que 5 são 513 e tem gente produzindo bons trabalhos lá. Eu trabalhei em projetos do Senado, tem uma excelência de informação lá, uma riqueza de informação, ou seja, pode ser que politicamente seja melhor conduzido, não estou entrando nessa seara. Mas a gente tem profissionais, a gente tem capacidade, a gente tem país. Né? Eu já, assim, eu acho engraçado que eu já escutei isso de um chinês, um premier chinês, falando para um então ministro brasileiro no evento em Nova York. Vocês têm tudo para resolver lá. Sim. Não, mas nossa legislação trabalhista atrapalha. Vocês têm, é só mexer. Sim. A China não pode brigar com ninguém, gente. Ela tem 1,5 bilhão quase meio de chineses e só tem 10% de área agricultável. Cláudio, quem gosta de cerveja, qualquer botequim na China, e lá tem muito, tem todas as cervejas do mundo, porque como eles têm que vender para o mundo, eles têm que comprar do mundo. Então, o que o mundo tem para vender, eles compram. Quer dizer, então eu acho que a gente tem um potencial, e é importante você estar falando com essa vontade, porque a gente reconhece quando a pessoa tem brilho nos olhos, tem informação, mas gosta do que fala, sabe do que está falando. E, de novo, ninguém aqui está fazendo um podcast para, nossa, vocês são inocentes. Não, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos problemas, a gente sabe, mas a gente tem potencial. Eu acho que, assim, dura ser exigir de quem não tem para dar. O Brasil, enquanto país, nós estamos no limiar mesmo, a gente está engatinhando, apesar de ter 524 anos, a gente tem muita coisa pela frente, com todas as condições para ter ainda melhores condições na frente. Então, essa juventude que está chegando hoje, quem está adentrando a área de saber tecnológico, entrando na área das engenharias como um todo, mas na engenharia agronômica, na agronomia de modo geral, está com tudo por fazer, né? Está com tudo por avançar. Eu sempre falo para os meus alunos justamente isso. Vocês estão hoje trabalhando, estudando numa área tecnológica. E o Brasil precisa disso. A gente ainda não cresceu o tanto que deveria ser, porque nós temos ainda um gap aí, né? Vamos dizer assim, uma falha muito grande de pessoas ligadas à área de tecnologia, principalmente na área de matemática, na área de ciências exatas mesmo. Então eu falo para as pessoas, a gente tem que cultivar. Você gosta de matemática? Rapaz, segue o ramo, porque você vai ter tranquilidade lá na frente. Vai ter, nem é emprego, é empregabilidade. É empregabilidade. Vai escolher, né? Eu falo isso para eles, né? Gente, antes ser empregável do que ser empregado. Então, quando você tem empregabilidade, você estuda, você vai mexer naquilo e você tem o foco, esse foco vai te levar a vários lugares. Agora, como a gente fala, a gente está lá às vezes lecionando e o rapaz está lá mexendo no celular. Guarde isso aí. Não, tá, depois a gente discute, vê o que a gente pode fazer. Por quê? Como eu estava comentando aquela questão, nós não somos mais dono do conhecimento, então ele tem um conhecimento ali, eu tenho que levar ele para onde ele quiser. Mas o mais importante é a gente saber que o brasileiro hoje precisa de dar valor à terra que tem. A gente precisa, o que a mídia faz hoje com a gente, a rede social faz? Ela só mostra o ruim, ela não mostra o que há de bom ali atrás. Então quando eu falo isso, que os meninos colocam lá, a gente fala, gente, nós temos hoje, a cada 3 empregos no Brasil, 1 é do agro, eles assustam. Assustam.
Ah, mas a gente vê porque eles só enxergam a cidade, o comércio e tudo mais. Aí eu falei, mais um motivo. Quem é que mais emprega no Brasil? O pequeno. É o pequeno empresário. Ele que mais emprega. A roupa tem fibra que vem do agro. Não é? Nós temos tudo. Nós vamos dar um número para o senhor, que nós fizemos visita o ano passado, esse ano também, nas cidades da região aqui nossa, que faz parte da inspetoria de Uberaba, são 9 cidades, e uma delas é Campo Florido. Então a gente chega na cidade pequena, Veríssimo tem 2 engenheiros, Conceição tem 50, aí lá em Campo Florido nós conversando com o prefeito, na época, Renatinho. Aí o carinha falou assim, não, nós estamos fazendo esse trabalho, então a gente quer fazer reuniões com os engenheiros. Não, mas aqui 4 engenheiros. Aí o carinha falou assim, eu falei assim, não, aqui você tem 41, né, carinha? 41 engenheiros. Mas onde que eles estão? Onde que eles estão? Olha, o que é o agronegócio lá? Pô, aí ele foi enumerando, nomeando, né? Ele foi falando o nome dos engenheiros que conhece. Não, fulano de tal, constrói, o outro é projetista, não sei o quê, o outro trabalha na empresa ali. Aí ele somou lá 4, 5, até o Serginho, que é o secretário. Onde estão os outros? No agronegócio, nessas fazendas suas aqui, tudo. Então, aí quer dizer, olha só, a própria estrutura pública não estava sabendo o que era o potencial do agronegócio dela. Então, você vai em cidades, nós fomos aqui em Conquista, conversar lá, falar, não, vamos levar aqui que é a riqueza para expor lá na Expo Siga com a gente, tal, né, no 24º lote. Ela, não, mas aqui nós não temos nada. De repente ela vai, mas pode levar a empresa aqui que faz produtos de soja, sem glúten. Vamos ver, uma empresa de Conquista, que na verdade é Jubaí, a Believe, que exporta para vários lugares hoje, para vários países, está aqui em Jubaí, fornecendo um produto. O que é aquilo ali? Uma cidade igual Jubaí, eu acho que Jubaí se... em volta para essa mente das empresas. É o distrito de Conquista. É o distrito que se movimenta em forma das empresas da Machutal, né? Mas, poxa, olha que produto que está ali. É exportadora já. Então, quer dizer, o que é o agronegócio para a região deles ali? Fortíssimo. Para nós aqui, ninguém sabia. Eu até conversando com o Gleice, que eu até falei assim, não, eu estava lá em Rio Quente, conversando com o cara lá, e falou assim, eu compro produto, não, você é de Uberaba, eu compro um produto que é fabricado lá em Uberaba. Eu falei assim, mas lá não fabricamos esse tipo de pão, né? Não, pão sem glúten, que não sei o que lá, que é especial, porque minha filha tem esse problema disso. Ele falou, não, mas nós não temos, só tem. Aí lá que falou, não é Uberaba não, é em Conquista esse produto. Sim. Quer dizer, o cara em Goiás, no nível bom, é um produto que é feito aqui em Uberaba, mas onde que chega isso aí? Ninguém sabe. Então, eu vou te dar um exemplo. Para a gente falar o que é a força do agronegócio, até onde que está chegando, o que se tem nele, e às vezes ninguém está sabendo. Quando você fala assim, quando a gente o aluno ali na academia, na faculdade, se assusta que agronegócio é pouco, a evolução é pouco. Não, olha aqui, eles estão tendo produtos que estão sendo fabricados aqui e já está sendo exportado. Então, no país inteiro você tem e está indo para fora do país. Não, o que eu coloco é justamente isso. Eu sempre falo, gente, vai lá no LinkedIn e vê o que é que está sendo buscado de emprego nessa área. É muita coisa. Uhum. E se você olha lá, ele coloca várias, que vocês precisam de ter várias qualificações. Lá embaixo está escrito assim, engenheiro agrônomo, ou zootecnista, ou engenheiro agrícola. Né? Então, nós temos sim. Nós temos uma quantidade, e assim, muito me alegra, eu sempre falo isso, a gente sabe disso aqui no Instituto, no campus Uberaba, que no nosso curso de agronomia ali, nós não temos, por exemplo, notícia de quem saiu do curso da zootecnia e da agronomia, que está hoje fora do mercado de trabalho. Não estão, nenhum deles. Que bom, né? Estão aí, fazendo estágio, sabe? E uma vez a gente tem notícia, né? Eles entram em contato. Eu tenho uma pessoa hoje que é muito importante, que está lá hoje, lá em Rondonópolis, é responsável por 200 pessoas, saiu daqui. Show. E, sabe, então isso nos anima cada vez mais. É esses exemplos que a gente precisa, que eu coloco para os alunos. Então é muito importante. A gente aqui em Uberaba, ali no Instituto, a gente faz pesquisa assim. Então nós temos ali, hoje tem ali na Embrapi mesmo, o pessoal está fazendo ali, eu nunca tinha visto o tal do alho roxo. Estão fazendo pesquisa com essa área.
fazendo pesquisa com pitaia. Alho negro. Alho negro. Alho negro. Nós experimentamos. Que delícia. Alho negro. E dá para beijar a mulher da gente. Pois é. Não dá Eu vou beijar a mulher da gente, no Então. meu caso, que sou casado com a Flávia. Agora, Eu posso chegar em casa e beijar a Flávia sem problema nenhum. E o que é o produto? Que até um dia a gente tinha visto essa palestra, você não, o valor dele é 10 vezes mais caro do que o alho comum, com as mesmas propriedades, E com a quer mesma saber? gente, eles estão lá. Mas não foi um processo fácil. Eu digo isso o seguinte, não foi um processo fácil o pessoal chegar onde chegou. Essa é a beleza da pesquisa. Pô, tudo na vida é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Nada é fácil. Se for fácil, não vai ter valor. Sim. E hoje a Embrapi, quando ela veio para cá, né, como eu falei para vocês, quando eu escrevi o primeiro projeto para criar o Polo Fértil, né, aqui de Uberaba, para poder fazer inovação aberta. Porque hoje você não tem que pegar uma empresa, fazer a tecnologia e ela ser dona da tecnologia, patenteia isso, aí daqui 10 anos ela perde a patente. Sabe que loucura que é isso? Eu dei o exemplo do Fosmag. O Fosmag já foi o melhor da antiga Maná, né? Depois ela foi comprada pela Ipiranga Serrana, e essa dança do mercado aí. Mas ela patenteou o Fosmag, que foi um erro. Porque se ele tivesse continuado como segredo industrial, até hoje o Fosmag estaria aí no mercado e hoje muita gente copia. Quer dizer, se tivesse feito igual a Coca-Cola. Nunca isso. registrar, porque aí todo mundo... Todo mundo tem. Então agora não é só com a Maná ou com quem comprou, que é do bando da... Eu falo isso para as pessoas. Tá dando para todo lado certinho. Eu falo isso. A pessoa, porque eu trabalhei no NIT, né, aqui no Núcleo de Inovação Tecnológica, eu sempre falava para as pessoas, gente, mas o que acontece? Aí vem o órgão oficial e ele quer medir por patente. Não é só isso. Nós tivemos um encontro na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, lá em Diamantina, com o pessoal da Rede Mineira de Inovação. Então nós fomos para lá. E aí a primeira coisa que eu falei, e que o pessoal falou, não, a patente para mim, necessariamente, ela pode até ter valor dependendo da situação, mas hoje, dependendo da empresa, eu coloco isso, não faça a patente. Determinado produto ele deve valer como segredo industrial. Então, como eu estava falando da larva, né, de mosca, soldado negro, fui contatado por uma pessoa que tem uma jazida, que tem aí potássio, que tem fósforo, mas eu ainda não sei algumas situações, mas eu falei com ele, olha, tem um excremento aqui que a gente pode usar como fornecimento de nitrogênio. Aí ele se interessou, a gente está conversando justamente aí para ver, inclusive, essa questão da Embrapi. Né? Fantástico. Porque a Embrapi é o quê? É justamente isso, é a indústria. Gente, parece que não, mas já tem 75 minutos que nós estamos conversando, batendo Uau. prosa boa e boa. Nós só podemos... o assunto é bom, nós vamos caminhar para o final, mas a gente tem que voltar para a lei do bem. Sim. E os incentivos fiscais que estão embutidos nela, que você comentou, e a gente poder fazer ainda tem o exemplo da carne da galinha, mas vamos falar do... Mas é importante, né? Quando a conversa é boa, e eu sou muito empolgado, sinceramente, eu sou muito empolgado. A questão da lei do bem, ela é uma lei em que eu não me lembro o número dela, porque também não importa, porque a lei ela foi lançada ali em 2005 e depois ela foi sofrendo alterações, como toda lei precisa de sofrer, porque a sociedade muda, a lei também precisa de mudar. Precisa de ser alterada, melhorada. A lei do bem, ela faz com que as empresas, o primeiro requisito da lei do bem é a empresa ser tributada por lucro real. Então hoje nós temos empresas que são obrigatórias a serem por lucro real. Então elas podem investir em inovação e uma vez que ela investe em inovação, ela vai lá no Ministério da Economia, no Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí ela vai lá, ela faz um cadastro, ela monta o projeto, a gente tem feito algumas questões nesse ponto, monta-se o projeto, primeiro a gente vê se ela está elegível, porque ela tem uma empresa que está pelo lucro real, a gente sabe que o governo só vai dar o incentivo para ela se ela teve lucro. Né? Então ela tem que ter o lucro ali, tudo bonitinho, no ano anterior faça-se o projeto, ela no outro ano tem um prazo para entregar, fazer a inscrição, entregar o projeto
eles analisam e falam, beleza, você está elegível, está aqui. Né? 54%. Ou seja, aquele Ela risco... aplica na inovação, na pesquisa e abate no imposto. E abate no imposto, a pagar. Agora, você imagina... Isso é incentivo para a legislação da área. E aí, o que acontece? Por causa disso, as empresas ficam, eu não invisto porque tem risco. Mas o que a lei do bem, então, está fazendo? Ela está diminuindo esse risco para a empresa. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Todo empresário que está aí fazendo, às vezes ele está fazendo inovação, não sabe que está, às vezes ele está investindo num procedimento diferente, está comprando algo diferente para inovar o processo dele de embalagem. Isso é inovação, gente. Então, ela pode debitar parte disso como incentivo pensando no imposto a pagar. Ele adequa o sistema dele. Essa parte contábil, apesar de a gente estar vendo um pouco da engenharia, merece realmente ser melhor trabalhada. Sim. Muito pouco do empresário, mesmo da pessoa física, não sabe a vantagem, por exemplo, de um modelo completo na sua declaração de renda. Provavelmente no ajuste, onde ele pode destinar muita coisa, e a contabilidade também. Beleza, isso merece um outro podcast. Com certeza. A gente está caminhando efetivamente para o fim, mas você tinha, rapidamente, você tinha dado o exemplo da carne de galinha, que é caro, só dá um spoiler dela aqui. É porque o pessoal tem falado sobre essa questão de carne de laboratório, que nós não vamos ter mais carne. Gente, a gente vai ter carne sim. Isso ainda é um processo muito incipiente, mas já teve processos em que o pessoal faz, porque é tudo genético. Então, teve uma pessoa que tirou ali um exemplo de uma questão de uma galinha e deu para o pessoal provar aquela carne de laboratório. O pessoal gostou, realmente, tem gosto de frango e tudo mais. Pois é, vocês estão comendo carne daquela galinha ali, que está viva. Então, isso tem uma conotação muito interessante. Mas eu te digo o seguinte, eu nunca comi. Nós vamos ter que fazer um outro. Porque, na realidade, você está matando uma máxima do empreendedorismo, que a gente fala assim, né? A galinha bota o ovo, faz um barulho danado, o pato faz um ovo, uma hora não fala nada. E a gente usa também, engenheiro empreendedor nato, a história do bife a cavalo, né? Sim. A galinha bota um ovo e vaza, né? O boi, ou a vaca, se compromete com a vida. Você só vai comer um bife com um ovo. Agora a galinha vai ficar mais metida ainda. Porque ela vai continuar viva, ainda vai fornecer carga. Você vai poder comer uma boa galinhada com a galinha viva. Aí acabou, né? Não tem jeito. Mas como eu nunca comi, não sei se o gosto é o mesmo. Não, mas não deixa de ser evolução. E a engenharia está lá. É nisso que eu falo. A tecnologia, meu caro, ela não tem limite. Hoje o foguete está dando ré. Né? Aqui, eu gosto de encerrar sempre perguntando aos dois. Alguma pergunta, Cláudio, que eu poderia ter feito, que não fiz, poderia ser respondida? De nossa parte, é só agradecer ao professor e deixar aberto. Vamos ficar aqui até amanhã. Não, nós vamos fazer outro momento. Não, mas eu acho que o assunto dele... Menos que 3 horas não dá um podcast bom. Mas é porque o assunto é muito bom, assim, de falar. E a gente, assim... não é a minha área, mas a gente se envolve com tudo. E aí você fica vendo... entrevistas boas, entrevistas ruins, mas quando você fala da energia renovável nas fazendas, é a sua área, e isso mostra que o homem do campo, que a engenharia está permitindo que a gente caminhe no sentido das energias renováveis, ou seja, estamos na modernidade, né? Não só na inovação, como nos recursos naturais. Mas eu acompanhei muito, né? Principalmente por causa da questão da energia. O agronegócio, ele evoluiu muito. Pode ver que muitas fazendas têm biodigestor. Né? Na hora que, fizeram os galpões, o que eu vou fazer com esse esterco aqui, eu usei esse nome ainda. Vamos transformar isso em energia. Pode ver que muitas fazendas que se organizaram têm os biogestores deles. No início era difícil conectar. Virou fonte de energia. Mas vou só te dar um exemplo dessa questão. Teve um rapaz, que a gente faz os TCCs da vida, e aí teve um rapaz que falou, cara, nós tem lá eu não estou dando conta de ver aquele gás lá do biodigestor sendo queimado. O que a gente pode fazer? Vamos transformar ele. Aí ele pegou um motor de Scania, colocou o motor e colocou lá o gás. Só que o gás tem muito enxofre. Então ele arrebenta com tudo. Sabe qual foi a solução que ele encontrou? Bombril, palha de aço. Colocou a palha de aço no cano, tinha um cano que ele podia tirar, o enxofre ficava ali, detonava a palha de aço, mas o gás que estava lá estava livre de enxofre. Viu que tecnologia? Viu que inovação é isso? Esse é um verdadeiro show de inovação, né? Que agregou uma coisa que já existia, agregou de uma forma simples, né? Em nome do Instituto de Engenharia, mas principalmente em nome do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que nos permitiu
estar aqui hoje fazendo esse podcast. A gente tem uma série, a gente quer levar o conhecimento e o CREA tem nos patrocinado através do chamamento 001-2024, na sua segunda etapa, de volta a casa, porque a gente remontou toda a nossa estrutura para fazer aqui. Queria agradecer o professor Oz, como eu disse no início, rodou, está sempre lá para o estado de Goiás, Mato Grosso e também Uberaba, mas trazê-lo para poder fazer aqui nos custou caro, não foi fácil esse tempo, não. Queria te agradecer bem, eu que agradeço, e que a gente possa ter outras oportunidades mais vezes. Presidente Cláudio, obrigado por ter feito o contraponto em nome do CREA e do Instituto de Engenharia, agradeço os dois. Muito obrigado. Obrigado, Watson.